lobisomem é uma criatura mítica que aparece em várias culturas ao redor do mundo. E há muitas histórias e lendas sobre pessoas que se transformam em lobos ou em criaturas semelhantes. No entanto, não há evidências científicas para comprovar a existência de lobisomens ou da transformação humana em animais. Apesar disso, há relatos de pessoas que acreditam serem ou terem sido afetadas por uma maldição do lobisomem, entre aspas. Um exemplo é o caso de Manuel Blanco Roma Santa, um homem espanhol do século XIX que acreditava ser um lobisomem. Ele afirmava que desde a infância tinha visões de lobos e que sua aparência mudava durante as noites de lua cheia. Ele também foi acusado de ter matado várias pessoas e sua defesa alegou que ele não era responsável pelos crimes porque era um lobisomem. Outro exemplo é o caso de Peter Stubbe. Essa história aconteceu na cidade de Bedburg, na Alemanha, no século XVI. Conta-se que um nobre local chamado Peter Stubbe era temido e odiado pelos moradores da cidade por sua crueldade e comportamento estranho. Havia rumores de que ele fazia pactos com o próprio diabo e que era capaz de se transformar em lobisomem. Certa noite, uma testemunha alegou ter visto Peter Stubbe se transformar em um lobo em plena luz do luar. Pouco tempo depois, começaram a ocorrer ataques misteriosos na região, onde animais e pessoas eram mortas por uma criatura desconhecida. Os moradores começaram a suspeitar que Peter Stubbe era o responsável pelos ataques e o acusaram de ser um lobisomem. Ele foi levado a julgamento, onde confessou ter feito um pacto com o diabo e ter a capacidade de se transformar em um lobo. Ele também admitiu ter matado várias pessoas e animais. Peter Stubbe foi condenado à morte e executado em 1589. Seu corpo foi esquartejado e queimado na fogueira, enquanto sua cabeça foi colocada em um poste, como um aviso para outros que pudessem seguir o mesmo caminho. Embora não haja evidências concretas de que Peter Stubbe fosse realmente um lobisomem, a lenda do lobisomem de Bedburg se tornou parte da história da cidade e inspirou muitas outras histórias e lendas sobre lobisomens ao redor do mundo. E só para vocês saberem, Peter Stubbe assassinou sua própria filha e o seu filho. No entanto, é provável que esses casos tenham sido motivados por transtornos mentais ou por crenças supersticiosas. Não há evidências de que a transformação em lobisomem seja uma condição médica ou psicológica real. Em resumo, embora haja muitas histórias e lendas sobre lobisomens, não há evidências científicas de que a transformação em lobisomem seja real. A maioria dos casos de pessoas que acreditam ser lobisomens ou que foram acusadas de serem lobisomens provavelmente foi motivada por crenças supersticiosas ou transtornos mentais. Uma teoria sugere que o mito do lobisomem surgiu como uma forma de explicar as mudanças físicas e comportamentais que ocorrem durante a puberdade. Na antiguidade, a puberdade era muitas vezes vista como uma transição mágica, e o mito do lobisomem pode ter sido uma maneira de dar sentido a essas mudanças. Outra teoria sugere que o mito do lobisomem foi inspirado por doenças ou transtornos que afetam a aparência ou o comportamento humano. Por exemplo, algumas pessoas com hipertricose, uma condição que causa um crescimento excessivo de pelos no corpo, podem ter sido consideradas lobisomens por conta da sua aparência incomum. Além disso, a crença em lobisomens pode ter sido influenciada pelos fatores psicológicos, como a sugestão, a histeria em massa e a imaginação.
Em muitas culturas, as histórias de lobisomens são transmitidas oralmente e podem ter se desenvolvido e evoluído ao longo do tempo através de exageros e distorções. Embora não haja evidências concretas de que lobisomens existam, a lenda do lobisomem continua a ser uma parte intrigante da cultura popular em todo o mundo, e as explicações para a origem desse mito são diversas e fascinantes. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e tenham todos uma boa noite. Walking alone, the streets are empty.